Eu selarei os céus. Capítulo 14. Ameaças. Ao ouvir isso, o corpo de Cao Yang ficou rígido. Não só ele. Todo mundo recuou olhando para Meng Hao com medo. Comprar? Comprar um pouco mais? Disse Cao Yang tremendo, com voz fraca. Se não fosse por Meng Hao segurando-o, ele teria tombado. Uma pílula, uma pedra espiritual, disse Meng Hao afavelmente. Ele pegou várias pílulas de coagulação sanguínea de seu saco de armazenamento. Eu sou honesto com todos os clientes. Irmão, por favor, descanse à vontade. Eu não vou tirar proveito de seu infortúnio para aumentar os preços. Basta perguntar a qualquer um dos irmãos das proximidades. A reputação da exposição da oficina de pílulas de cultivação é muito boa. Vendo todas as pílulas, o rosto de Cao Yang empalideceu. E então ele olhou para a expressão amável no rosto de Meng Hao e suas costas ficaram frias. Com o coração trêmulo, ele cerrou os dentes. Irmão, você pode realmente discernir o bom do ruim. Esses são produtos genuínos da oficina de pílulas de cultivação. Enquanto ele falava, pegou algumas pílulas de coagulação sanguínea e as tirou para fora. Cao Yang olhou para as pílulas medicinais em princípio. Então olhou com amargura para o saco de armazenamento de Meng Hao. Ele olhou para o rosto de Meng Hao e viu-o preenchido com cautela e interesse. Cao Yang não era estúpido, e ele entendeu as intenções de Meng Hao. O sangue fora drenado de seu coração, mas agora sua vida era a coisa mais importante, e ele não tinha outras opções. Ele tirou mais pedras espirituais de seu saco de armazenamento e relutantemente as entregou. Meng Hao as pegou com um sorriso. Em seguida, entregou as pílulas medicinais para Cao Yang uma por uma. Em um curto período de tempo, as pedras espirituais no saco de armazenamento de Cao Yang tinham sido substituídas por uma pilha de pílulas medicinais. O coração de Cao Yang sangrou ainda mais. Olhando de dor, ele tremia. Então ele viu que Meng Hao ainda tinha 5 pílulas em sua mão e um olhar de choque e desespero encheu o seu rosto. Essas outras pílulas devem ser o suficiente para ajudá-lo a se recuperar. Essas 5 são para depois disso, para ajudar a manter a sua saúde. Ele falou atenciosamente enquanto olhava para Cao Yang. Eu não tenho mais nenhuma sobrando, eu realmente não, disse Cao Yang olhando para Meng Hao prestes a chorar. Meng Hao não disse nada, parecendo tão amável como sempre. O couro cabeludo de Cao Yang formigava. Cerrando os dentes, e ignorando sua própria angústia, ele puxou alguns itens mágicos, incluindo espadas voadoras, varinhas mágicas, pílulas de condensação espiritual e afins. Eu não tenho pedras espirituais, apenas essas coisas, disse ele desesperadamente. Itens mágicos também são aceitáveis, disse Meng Hao, tomando-os e os colocando em seu saco de armazenamento. Momentos mais tarde, Cao Yang, carregando seu pacote de pílulas medicinais, saiu mancando, apoiado pelos braços de alguns discípulos. Meng Hao bateu no saco de armazenamento satisfeito. Era só de manhã e ele já tinha vendido tudo. Ele decidiu que era melhor sair enquanto ele estava à frente. Então, ele recolheu sua bandeira e disse aos cultivadores restantes que ele iria vê-los amanhã. Conversas irromperam quando ele desceu do Planalto. Metade de um mês passou durante o qual Meng Hao ficou bastante famoso entre os discípulos de baixo nível. Todos sabiam sobre a exposição de oficina de pílulas de cultivação no Planalto. Ainda mais falado era o proprietário da loja, que parecia um estudioso delicado, mas que tinha um temperamento explosivo. Os rumores se espalharam. Numa tarde, Cao Yang saiu de sua casa com o rosto pálido. Apesar de sua má aparência, seus ferimentos foram curados. As pílulas que ele tinha comprado a partir de Meng Hao a um preço exorbitante foram realmente muito eficazes em ajudá-la a se recuperar. Ele havia se escondido durante o meio mês que passou e hoje era o primeiro dia em que ele tinha sido capaz de caminhar por aí. Ele parecia hesitante no início, mas finalmente entrou na seita externa, indo para uma área com poucos prédios. Ele parou na frente de um deles. Cao Yang pede uma audiência com o irmão Sênio Lu, disse ele de lado de fora e apertando as mãos de frente dele respeitosamente. Sentado dentro, de pernas cruzadas, estava um homem de cerca de 30 anos de idade, vestindo um manto verde. Ele não era um homem bonito, mas tinha uma aparência de excessiva arrogância. Seus olhos se abriram e ele olhou para Cao Yang o avaliando. O que aconteceu? Disse ele friamente. Bem, irmão Senhor, eu fui roubado há alguns dias. Cao Yang desabafou, sentindo-se nervoso.
Pessoas de fora diziam que o irmão sênior Lu era seu primo, mas na realidade eles não estavam relacionados. O irmão sênior Lu normalmente meditava em reclusão e realmente não se preocupava muito com Cao Yang. Ele sabia que sempre que Cao Yang tivesse alguma dificuldade, ele o chamaria. Ao ouvir suas palavras, irmão sênior Lu parecia um pouco irritado. Quem foi que roubou você? Ele perguntou friamente. Foi um discípulo da seita externa chamado Meng Hao, respondeu Cao Yang. Meng Hao? Irmão sênior Lu pensou por um momento. Ele é completamente ignorante e incompetente, disse Cao Yang com ódio. Mas ele abriu uma loja no Planalto, vendendo pílulas medicinais para os discípulos que ficaram feridos durante as batalhas. Vendendo pílulas medicinais? Disse o irmão sênior Lu com uma careta. Seus olhos brilharam. Sim, agora ele é um dos mais famosos discípulos de baixo nível. Abriu sua loja e, em seguida, obriga as pessoas a comprar dele. Agora, todo mundo está se queixando e envergonhados de serem associados a ele. Todos os desprezam. Ele despertou a ira do céu e da terra. Peço ao irmão sênior Lu para administrar a justiça. A raiva cobriu o rosto de Cao Yang enquanto ele pensava sobre a sua própria experiência infeliz naquele dia. Na verdade, irmão sênior Lu não se importava muito sobre as coisas que Cao Yang tinha acabado de dizer, e, no entanto, seus olhos brilhavam. Minha base de cultivo atingiu este nível por causa de todos os discípulos de baixo nível que eu roubei. Como é que todos os meus anos na seita confiança, eu nunca pensei em abrir uma loja ambulante de pílulas medicinais? Ele suspirou e deu um tapa na coxa. Ao ouvir o barulho de dentro, Cao Yang olhou em confusão para o prédio, não tendo certeza do que significava. Ele não se atreveu a perguntar. Momentos depois, irmão sênior Lu o despediu, sem garantia alguma de que ele iria ajudá-lo em busca de sua vingança. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Meng Hao foi em direção ao Planalto carregando sua bandeira. Ele estava de bom humor. Ele ficou acostumado de fazer o caminho a pé para o Planalto. Quando ele chegou, ele sentou-se na rocha. Assim que ele apareceu, os rostos dos outros cultivadores no Planalto empalideceram. No meio mês que passou, eles haviam sido atormentados por Meng Hao até que estivessem completamente desanimados. Mas, se eles não viessem, como eles poderiam roubar os outros discípulos? Matar fora desta área era não permitido, por isso eles não tinham escolha a não servir. O que eles normalmente faziam era parar de lutar, logo que Meng Hao aparecia. Mas o espírito assassino das pessoas surge inevitavelmente. Animosidades serão alimentadas. Mesmo que os negócios de Meng Hao tinham abrandado, ele ainda teve lucro. Vale ressaltar que, desde que Meng Hao abriu a sua loja, havia muito menos mortes. Ele foi rápido em apontar isso e tornou-se um elemento chave de seu discurso de vendas. Como de costume, Meng Hao olhou em volta para seus potenciais clientes. Ele pensou consigo mesmo que este não era realmente o melhor método. Os zoologistas no condado de Yuji sempre tinham assistentes. Assim que esta nova ideia estava se aglutinando na sua mente, ele avistou um homem a alguma distância, que tinha cerca de 30 anos. Ele parecia extremamente arrogante, e na sua mão ele segurava uma bandeira que parecia como a de Meng Hao. Na bandeira estavam escritos vários caracteres grandes. Exposição da oficina de pílulas de cultivação número 2. Este era Lu Hong, o discípulo número 1 de nível baixo. Sua base de cultivo era semelhante ao de Meng Hao, a apenas um fio de cabelo do auge do terceiro nível. Meng Hao olhou para ele, então não lhe deu atenção. É claro que sempre haveria imitadores nos negócios, embora Meng Hao não estivesse muito satisfeito com o nome na bandeira. Os outros cultivadores no Planalto se entreolharam, por um momento, depois voltaram para suas lutas. Cerca de uma hora depois, Meng Hao avistou dois combatentes. Ele correu e plantou sua bandeira ao lado deles. Ao mesmo tempo, Lu Hong correu e plantou a sua bandeira também. Como as duas bandeiras foram plantadas, os combatentes pingavam suor frio. Eles ficaram preocupados, já que as pessoas que estavam lá eram muito poderosas. Normalmente, um deles seria o suficiente para torná-los desconfortáveis, mas aqui tinham dois, ali de pé olhando. Irmão, a compra de uma pílula medicinal irá garantir a sua segurança, disse Meng Hao apressadamente. Uma pedra espiritual por uma pílula. Eu tratarei todos os clientes de forma justa. Compre as pílulas do Lu. Elas são tão eficazes, disse Lu Hong do outro lado. Ele olhou para os dois e uma intenção assassina surgiu brevemente em seus olhos. Os dois combatentes tremeram até suas entranhas.
tendo perdido qualquer desejo de lutar. Eles pegaram suas pedras espirituais e a entregou a Lu Hong. Em seguida, saíram correndo. Meng Hao franziu a testa. Isto foi claramente um roubo, e se as coisas continuassem assim, a zona pública logo estaria vazia. Isso não era o seu desejo. Pela tarde, o negócio de Meng Hao caiu significantemente. Diferente das encomendas na parte da manhã, ele não vendeu nada. Lu Hong, que não se preocupava nem um pouco sobre o certo e o errado, forçou as pessoas a comprarem. Se eles não comprassem, então ele os atacaria. Logo, o planalto estava completamente vazio. Lu Hong olhou para a dúzia de pedras espirituais que tinha adquirido. Ele parecia frio e indiferente do lado de fora, mas por dentro ele queimava com entusiasmo. Este é realmente um bom negócio. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu não teria sido ridicularizado por roubar tantos discípulos de nível mais baixo. Se apenas Meng Hao não estivesse aqui, eu já estou cansado dele. Ele não tinha vindo por causa de Cao Yang, é claro. Mas, em vez disso, ele veio para imitar o modelo de negócios de Meng Hao. Agora que ele tinha experimentado, ele queria ter o monopólio. Ele olhou mortalmente para Meng Hao. Vou praticar mais alguns dias, pensou. E depois, matá-lo. No dia seguinte, graças à reputação poderosa de Lu Hong como o número 1 do discípulo nível baixo, algumas pessoas apareceram na zona pública. Aqueles que se apresentaram foram aqueles que não estavam presentes no dia anterior. Eles não tinham escolha a não ser comprar as pílulas medicinais. Meng Hao não estava disposto a fazer negócio como Lu Hong, e por isso ele não conseguiu nenhuma única encomenda. Quanto mais Lu Hong olhava para Meng Hao, mais as suas intenções assassinas cresciam. Pela noite do terceiro dia, quando Meng Hao estava fazendo a sua saída em silêncio, ele ouviu a voz arrogante de Lu Hong atrás dele. As poucas pessoas presentes, todos ouviram. Se eu avistar a sua bandeira amanhã, eu vou aleijar a sua base de cultivo. Meng Hao parou por um momento. Ele não disse nada, mas seus olhos se encheram de energia fria. Ele se afastou, voltando à caverna do imortal. Você é o único que me copiou, disse Meng Hao com os olhos ferozes. Então você roubou meu negócio descaradamente. Então você diz que vai aleijar minha base de cultivo. Pensando nos olhos assassinos de Lu Hong, Meng Hao abriu a porta de pedra do segundo andar da caverna do imortal. Instantaneamente, a energia espiritual espessa começou a derramar. Meng Hao se sentou com as pernas cruzadas. Ele absorveu a energia espiritual no valor dos vários meses acumulado. Quando o amanhecer se aproximou, ele abriu os olhos piscando. Ele tinha experimentado um grande avanço. Não estava mais um fio de cabelo de distância do auge. Agora ele estava no auge do terceiro nível. Agora ele estava apenas um passo do quarto nível. Mas esse passo não seria fácil. Quanto maior a base de cultivo for, mais difícil seria progredir, especialmente nos quintos e sétimo níveis. Esses níveis eram muitas vezes gargalos, extremamente difícil. Meng Hao franziu a testa, rangeu os dentes e se obrigou a abrir o saco de armazenamento e tirar todas as pílulas de condensação espiritual que havia ganhado recentemente. Então, ele usou a habilidade mística do espelho de cobre, juntamente com todas as suas valiosas pedras espirituais, duplicando ainda mais as pílulas de condensação espiritual. Pílulas de condensação espiritual eram de uso limitado, mas com uma grande quantidade haveriam algum efeito. Cada vez que ele utilizou este método, no entanto, a sua eficácia seria reduzida. Se eu não aleijar primeiro, ele vai me destruir amanhã. Sem hesitação, ele lançou as pílulas em sua boca. A energia espiritual carecia um pouco em seu corpo, de modo que, quando a enorme quantidade de pílulas de condensação espiritual se dissolveu, seu corpo começou a tremer. Ele sentiu a base de cultivo irromper como uma inundação. Sua mente zunia, e sua consciência desvaneceu um pouco. Quando as coisas ficaram claras, seus olhos brilhavam. No entanto, ele ainda não tinha alcançado o quarto nível de condensação de Qi. Ele apertou os dentes. Sem outra escolha, ele duplicou mais pílulas de condensação espiritual e as ingeriu. 1, 2, 3 vezes. Sua mente vibrou violentamente, como se estivesse sendo esmagada pelas ondas turbulentas. Em seguida, houve um estrondo e seus olhos ficaram borrados. Enorme quantidade de sujeira escorria de seus poros e, contudo, a visão de Meng Hao ficou lentamente mais clara, com seu corpo mais limpo. Após cerca de 1 hora, seus olhos irradiavam deslumbrantemente e ele estava completamente lúcido.
Quarto nível de condensação de Qi. Ele sentiu a base de cultivo se revirando como um enorme rio. Como ele se revirava, soava como uma tempestade que rugia surpreendentemente e assustadora. Sua expressão era calma. Ele pegou 5 espadas voadoras de seu saco de armazenamento, espoliadas a partir do meio mês que passou. Elas eram todos os produtos do pavilhão do tesouro, de edição padrão, e todas pareciam exatamente as mesmas. Havia alguns outros itens mágicos que ele havia conseguido. Ele deu um suspiro profundo, e em seguida, fechou os olhos e começou a meditar, aguardando o amanhecer. Depois de entrar na seita e começar a minha prática de cultivo, eu não tive escolha, mas roubar algumas pessoas para melhorar a minha base de cultivo. Mas eu não quero ferir muitas pessoas. Assim, eu vim com uma ideia de gerir um negócio, mas agora o meu negócio foi roubado e eu fui ameaçado de ser aleijado. Isso está levando as coisas longe demais. Quando amanheceu, Meng Hao abriu os olhos e deixou a caverna do imortal. Ele se lavou e, em seguida, foi direto para o Planalto.